trazer em primeira mão os números da pesquisa do Instituto Paraná com a corrida eleitoral na cidade de São Paulo. Então, a partir de agora, o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, está aqui conosco, vai contar os números, fazer a análise. Tudo bom, Murilo? Bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Sônia, Cláudio. É uma satisfação estar novamente com vocês. Que bom. Olha, então vamos a eles, os números da pesquisa do Instituto Paraná com a corrida eleitoral em São Paulo. Primeiro, a gente vai acompanhar qual é a situação da pesquisa estimulada, quando o entrevistador mostra para aquele que responde a pesquisa quais são os candidatos que estão disputando a Prefeitura de São Paulo. Nesse quadro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera a pesquisa na corrida. Ele tem 25,1% das intenções de voto, segundo o Instituto Paraná. Guilherme Boulos tem 24,7%. Pablo Marçal, 21%. Tabata Amaral, 7,9%. José Luiz da Atena tem 7,1%. Não sabem, não responderam, 4,5%. Nenhum, branco, nulo, 6,5%. Marina Helena, do Partido Novo, também pontua, tem 2% das intenções de voto, de acordo com o Instituto Paraná. Repetindo, então, os três primeiros: Ricardo Nunes, 25,1%, Guilherme Boulos, 24,7%, Pablo Marçal, 21%. Pedro. Murilo Hidalgo, vamos destrinchar um pouquinho esses números aí para quem está nos acompanhando. É a primeira pesquisa do Instituto Paraná depois do início efetivo do horário eleitoral no rádio e na televisão. Qual o impacto que isso tem nesses números na sua avaliação, Murilo? Olha, Pedro, não tem dúvida, né? O horário eleitoral no rádio e na TV, nesse momento, ele vence a internet, ele vence a rede, né? Nós tínhamos, antes disso, o candidato Pablo Marçal muito forte nas redes e os demais sem horário no rádio e na TV. Com o início no rádio e na TV, tanto Boulos quanto o prefeito Ricardo Nunes, eles têm muito mais tempo que o Ricardo, porque o Pablo, inclusive, não tem horário eleitoral. Então, mostra que os dois se mantém a ponta, ao nosso ver, muito em cima da força do rádio e da televisão. Então, essa mudança geral que nós tivemos aqui com a queda, né, do Pablo Marçal, um pouco do avanço do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos, ali dentro da margem de erro, isso se deve ao fenômeno da internet, da superação da internet pelo horário eleitoral, e também qual é o impacto disso na figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem sido um aliado, está andando por São Paulo de braços dados com o Ricardo Nunes, Murilo. Exatamente, fica muito clara a força do governador, que coloca o Ricardo Nunes na frente novamente, e ele, assim, ele foi para uma win, né, Pedro? Tipo, eu acho que se o Ricardo Nunes vencer as eleições de São Paulo, o grande vencedor será o governador Tarcísio de Freitas. Ao mesmo tempo, se o Ricardo Nunes não tiver sucesso, vai para conta do governador Tarcísio de Freitas. Agora, Murilo, nesse quadro aqui, Nunes 25,1%, Boulos 24,7%, Marçal 21%. Ainda há o chamado empate técnico, de acordo com o critério da pesquisa do Instituto Paraná? Sim, Thaís, existe um empate técnico ainda, mas uma coisa é muito claro: o candidato Pablo Marçal estacionou. Eu te diria que ele começou muito bem, chamou muita atenção e foi para o teto da bolha, eu te diria das redes dele. A partir de agora, ou ele muda a estratégia de campanha para atingir outra camada da sociedade fora a bolha, ou terá dificuldades para frente. O Cláudio Humberto já está conosco, diretamente de Brasília. Também estamos analisando aqui em primeira mão, Cláudio, como sempre, toda sexta-feira tem pesquisa do Instituto Paraná sendo divulgada em primeira mão para quem acompanha o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV e nos aplicativos. Cláudio, trouxemos aqui o principal da pesquisa, que é a intenção de voto para o primeiro turno. Daqui a pouquinho a gente vai falar das simulações do segundo turno e de rejeição também, mas eu tenho certeza que você tem uma pergunta para o Murilo. Bom dia. Olá, Pedro, muito bom dia, Murilo, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Sônia Blota, lá em Lyon, na França, bom dia, Cláudia. Assinantes e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu quero pedir desculpas, houve uma dificuldade técnica, por isso não entrei no horário adequado,
Mas o que eu queria saber, sabe, Murilo, era exatamente isso, que a gente falasse um pouco mais sobre essa questão do papel do guia eleitoral, né, do horário eleitoral gratuito, que havia ou há uma tendência de se reduzir, digamos assim, o tamanho do impacto do horário eleitoral numa campanha, né? Ontem nós entrevistamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ele disse que há um enorme contingente de eleitores que não estão integrados ainda do ponto de vista digital. É até uma curiosidade, porque é difícil você encontrar alguém que não esteja usando, manipulando, que não seja usuário de um telefone celular e, portanto, não esteja conectado. Mas a sua pesquisa agora mostra isso, mostra a força do guia eleitoral. Você acha que o fato de o prefeito ter 27 minutos, né? O candidato de extrema esquerda, eu acho que tem 14, alguma coisa como isso. Isso também será fundamental para a consolidação da liderança do prefeito, ou dar chance para que o principal adversário, segundo a sua pesquisa, avance mais? Qual a sua expectativa em relação a isso? Olha, Cláudio, pelas pesquisas que a gente está divulgando, fica muito claro que o Pablo Marçal, o candidato Pablo Marçal, ele estabilizou. A gente vê que ele estabilizou na rede dele, ele vai ter que sair da rede dele. Como? É uma boa pergunta, porque ele não tem absolutamente tempo nenhum no rádio e na televisão. Já Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, eles detêm o maior tempo, principalmente o prefeito. A gente vê essa recuperação do prefeito muito em cima disso, Cláudio, em cima dessa força, principalmente das inserções, né, nos rádios e na TV. Não diria nem tanto do programa eleitoral, aquele que é congelado, mas as inserções têm uma força grandiosa e eu não tenho dúvida que nesse momento é a grande força das eleições. Murilo, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, né? Mais uma pesquisa saída do forno aqui para a gente. E candidatos já estão falando em voto útil. Por exemplo, a campanha de Boulos poderia tirar votos da Tabata. E aí, será que o Ricardo Nunes pode pregar o voto útil contra Pablo Marçal, alegando seu candidato que pode vencer Guilherme Boulos no segundo turno? O que você acha desse tipo de estratégia dos marqueteiros? Não tenho dúvida, Sônia, se vier a concretizar isso, que é bem possível que venha, porque nas outras eleições, infelizmente, isso ocorre, né? Que o eleitor acaba fazendo o voto útil, que eu acho um erro, porque existe o segundo turno justamente para isso, né? Para o segundo turno ele escolher seu candidato. Não tenho dúvida que Pablo Marçal pode ser muito prejudicado por isso, Tabata em cima do Boulos, também deve ocorrer, e o Datena. O Datena também vai sofrer com isso, sendo beneficiado, ao nosso ver, também mais o prefeito Ricardo Nunes do que o candidato Guilherme Boulos. Antes da gente passar para simulações de segundo turno, Murilo, queria te perguntar o seguinte. Quando você, na pesquisa do Instituto Paraná, abre extrato, homens, mulheres, escolaridade, renda mensal, o que a gente tem ali de força e fraqueza dos candidatos? Isso é bem claro quando se abre a estratificação, não é, Murilo? Por exemplo, para Pablo Marçal, um grande desafio é falar com mulheres, né? Mulheres e idosos. As pessoas com mais idade, que estão menos conectadas na rede. Não que não estejam, mas estão num volume bem menor do que os jovens. Os melhores índices de votos do Pablo Marçal são dos mais jovens. Já Guilherme Boulos é estável, e já o prefeito Ricardo Nunes, ele mostra um desempenho maior quanto mais aumenta a idade das pessoas, que mostra um pouco a força da televisão aí também. Quando a gente vai por escolaridade, Thaís, o que chama atenção é o prefeito faz 30 no fundamental, que mostra que seu voto é de periferia. Já o Guilherme Boulos ele faz 30% com as pessoas de curso superior completo ou incompleto, mostra que é um voto elitizado. E aí, Murilo, tem uma diferença muito grande em relação à votação de 2022 de Lula em São Paulo, não é? Porque Lula teve esse voto da periferia que hoje é do prefeito Ricardo Nunes, né? Exatamente, Thaís. Fica muito claro também as pesquisas, o que elas mais chamam a atenção, ao nosso ver, nessas eleições em São Paulo, são os jovens, né? Que votaram maciçamente no Lula e eram eleitores de Boulos e hoje votam em Pablo Marçal, bem como a periferia.
que era eleitor de Lula, e hoje está com Ricardo Nunes, não com Boulos. O que mostra, Thaís, que não existe o voto, ao nosso ver, está ficando muito claro, de esquerda e direita. Existe o voto das pessoas. Existe o voto do Lula, do Bolsonaro, do Tarcísio e das grandes lideranças nacionais. Dizer que o voto é ideológico, que vota no partido, isso está ficando muito claro aqui que não está ocorrendo. Vamos então para simulações de segundo turno. São cenários que foram avaliados pelo Instituto Paraná. O primeiro cenário tem a disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E aí, o atual prefeito, que está disputando a reeleição pelo MDB, teria hoje, pela pesquisa do Instituto Paraná, 51% da preferência dos entrevistados. 33% para Guilherme Boulos, do PSOL, 5,9%, quase 6% indecisos, 9% branco, nulo ou não sabe. Então, 51-33%. Mudou alguma coisa do último levantamento de segundo turno, Murilo? Muito próximo, mas eu vou trazer um dado novo para vocês aqui, para você ter uma ideia, Pedro. De quem vota em Pablo Marçal, 73% no segundo turno vota em Ricardo Nunes. É compreensível, né, esse movimento. Tem outros cenários, Thaís, além desse aí, que é o cenário entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Isso, nós temos agora, com os números aqui da pesquisa do Instituto Paraná, uma segunda possibilidade de segundo turno, esse aqui envolvendo Guilherme Boulos e Pablo Marçal, ou seja, sem a presença do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nesse caso aqui, se a eleição fosse hoje com esses dois candidatos, Guilherme Boulos venceria com 43,3% dos votos, Pablo Marçal teria 37,2%, 6% de indecisos, 13% de brancos, nulos e não sabem responder. Nesse caso aqui, Murilo, é a grande chance da esquerda de vitória em São Paulo. É mais fácil para Boulos enfrentar Marçal do que Ricardo Nunes. Alguma possibilidade de que esses dois candidatos, de alguma forma, criem um acordo tácito para que ambos cheguem ao segundo turno sem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Murilo? Olha, Thaís, não tenho dúvida que os próximos debates, as próximas entrevistas, eles vão mirar no Ricardo Nunes. Principalmente o candidato Guilherme Boulos. Que também, pela realidade de hoje, se ele passasse ao segundo turno, ele perderia com uma boa margem para o prefeito. Então, o Boulos agora vai entrar, entre aspas, né, na campanha do Marçal, né? Que ele precisa ajudar o Marçal. Outro dado, Thaís, chama a atenção, dos eleitores de Ricardo Nunes. Nesse caso, no segundo turno entre os dois, 41% vota no Pablo Marçal e 31% vota no Boulos. Por isso que o Boulos tem que acreditar em pegar o Pablo Marçal no segundo turno, não o Ricardo Nunes. Agora, a gente tem dois candidatos ali, Datena e Tabata, que tem um percentual de votos, Murilo, que é capaz de fazer diferença num segundo turno. Como que existe ali já um caminho do eleitor, Tabata e Datena, num eventual segundo turno? Quem vai para onde? Olha, porque ambos somados têm quase 15% dos votos. Vamos lá, dos eleitores do Datena, 52% vota Ricardo Nunes, 30%, em torno de 30% vota Guilherme Boulos. Já da Tabata Amaral, vamos ver aqui, 43% vota Ricardo Nunes, 43% vota Guilherme Boulos. Está dividido. E antes do Cláudio e da Sônia fazerem as próximas perguntas sobre o segundo turno, vamos só ver o terceiro cenário rapidinho. Pesquisa Paraná, divulgação em primeira mão no Jornal Gente toda sexta-feira. Agora, o cenário é entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. O atual prefeito venceria Pablo Marçal, 51% a 27%. 51% para Ricardo Nunes, 27% para o Pablo Marçal, 5% de indecisos, 15% branco, nulo, não sabe, não respondeu. Cláudio Humberto, o que te chamou a atenção aí no segundo turno? Qual é a sua pergunta para o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, que está aqui conosco divulgando esses números em primeira mão, Cláudio? Então, eu estou impressionado com a rejeição muito elevada do candidato de extrema esquerda, Guilherme Boulos, e também do Pablo Marçal. Ali estão taco a taco, né? Um tem 34 e tanto, e o outro 32. Essa rejeição para um candidato como o Pablo Marçal, pouco conhecido, digamos assim, pelo menos como político, né, nesse meio, né, ele não disputou eleição para valer mesmo, etc. Antes, você acha que essa rejeição tem a ver com aquela como é que eu diria, o fato de o eleitor já tomar partido,
o eleitor do Boulos, qual é o candidato que não vota de jeito nenhum? Eu não voto é nesse Paulo, por ser o cara que mais ameaça, que mais, ele tem uma campanha muito agressiva, né? Então, aquele que mais agride o candidato, etc. Essa rejeição decorre do comportamento do candidato Pablo Marçal nas redes sociais, ou o quê? Como você interpreta isso, hein, Murilo? Cláudio, eu não tenho dúvida. O modo com que o Pablo Marçal entrou nessa campanha, de uma forma até agressiva, entre aspas, fez com que ele ganhasse voto rapidamente e ganhasse muita rejeição também. Tem os dois lados da moeda. Foi uma aposta que ele fez, certo? Só que assim, Cláudio, como eles estão muito próximos, tecnicamente empatados, a rejeição ainda num primeiro turno não faz tanta diferença. Já no segundo turno será decisiva para eles. Tanto Boulos quanto o Pablo Marçal, caso vão ao segundo turno, eles vão precisar baixar a rejeição, vai precisar baixar o tom e o outro vai ter que mudar um pouco o discurso. Caso contrário, terão muitas dificuldades no segundo turno, como mostram as simulações de segundo turno. O que chama atenção também, Cláudio, é a baixa rejeição do prefeito. Eles não estão conseguindo colocar a rejeição no prefeito. O prefeito está passando ileso também com relação a isso. Eu acho que é muito em cima da postura do Pablo Marçal e da figura do Guilherme Boulos, né? Olha, Murilo, e observando esses números, né, e até voltando um pouco na pergunta da Thaís, e até eu fiquei surpresa com a sua resposta, quer dizer, os candidatos Datena e Tabata, eles ajudam Nunes, no caso. A gente vê pela proporção, quer dizer, Nunes com um alvo, é o grande alvo mesmo, e que deve ser, enfim, o festival de pancadarias no horário eleitoral deve ser em cima dele realmente. Só que a gente observou que nas últimas pesquisas ele vinha caindo. Agora, estagnou, Murilo, se a gente pode dizer assim, ou assim, ele precisa aguentar ainda o tranco que vai ser o que tem por vir ainda? Olha, Sônia, ele voltou a dar uma respirada quando começou o horário eleitoral no rádio e na televisão, onde houve um equilíbrio das divulgações. Eu acho que os ataques ao Pablo Marçal surtiram algum efeito, certo? O Pablo Marçal estagnou, foi na bolha dele. Assim, nesse momento, eu te diria que é um momento muito bom num primeiro turno para o Ricardo Nunes e para o Guilherme Boulos. Eu acho que se continuar nessa tendência, as próximas pesquisas das próximas semanas devem mostrar uma distância maior para Pablo Marçal. Eu acho que nesse momento o sinal laranja para o Pablo Marçal. Ou ele muda a estratégia de campanha, ou ele já terá dificuldades nas próximas semanas. Bem, a gente já mostrou aqui a pesquisa estimulada do Instituto Paraná. Ricardo Nunes, 25,1%, Boulos, 24,7%, Marçal, 21%. Trouxemos as simulações de segundo turno. Ricardo Nunes passando, ganha tanto de Boulos quanto de Marçal. Numa disputa Boulos-Marçal, ganha Boulos se a eleição fosse hoje, na medição do Instituto Paraná. E a gente vai te mostrar agora mais números, esses aqui muito importantes, no segundo turno. São os números da rejeição. Quando o entrevistado responde o seguinte: não votaria nesse candidato de forma alguma. Quem tem o maior percentual de rejeição é Guilherme Boulos. 34,3% dos entrevistados respondem que não votariam nele de forma alguma. Na sequência, Pablo Marçal, com 32,5%, José Luiz Datena, com 20,7%, Tabata Amaral, com 12,1%, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com uma rejeição baixa, como já adiantou aqui o Murilo Hidalgo. Apenas 10% de rejeição é a taxa de Ricardo Nunes. É esse número aqui que dá essa vantagem para o prefeito de São Paulo em qualquer que seja o segundo turno, caso ele passe, Murilo? Com certeza. Eu acho que esse é o principal ativo político do prefeito Ricardo Nunes hoje, é a sua rejeição. Se tiver voto útil, se a eleição fosse domingo, esse voto útil seria do prefeito Ricardo Nunes, por ter uma rejeição mais baixa. O que chama a atenção, Thaís, no sexo masculino, o Boulos tem 42% de rejeição, no sexo feminino, o Pablo Marçal, 35%. Aquilo que você falou no início, né? O Pablo Marçal precisa mudar a comunicação dele, principalmente com as mulheres. Murilo, em relação às forças políticas que apoiam esses candidatos todos, com essa pesquisa, você acredita que vai ter um rearranjo, vai ter gente que vai aparecer de forma mais firme na campanha a partir de agora? O que você projeta daqui para frente depois da divulgação desses números? Olha, Pedro, não tenho dúvida que muita gente vai se expor mais agora, vai sair do armário, né? Muita gente que estava escondida, eu acho que principalmente Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão receber muitos apoios na próxima semana,
Se esses apoios serão positivos ou negativos, as pesquisas das próximas semanas dirão também. Mas pode ter certeza que você vai ver gente que estava calada, que estava quieta, agora vai começar a pôr a cara para expor. E principalmente com relação a Pablo Marçal. Também estou curioso, né? Para ver se as pessoas vão apoiá-lo nesse momento ou vão se afastar um pouco, né? Murilo, os números dessa pesquisa, dessa rodada, são muito parecidos com os números de meses atrás, né? Que é basicamente apontando favoritismo, pelo menos indicando um segundo turno entre esses dois primeiros principais candidatos. E, portanto, assim, aquele fato novo que seria o horário eleitoral gratuito apenas confirmou essa tendência, não é? Ou não? Ou você acha que ainda há tempo, há uma chance ali de, como é que eu diria, de alteração desse quadro, né? Que a gente vê, por exemplo, que também no caso do candidato Boulos, há um certo, ele deu uma estacionada também, né? Ele não cresceu de maneira substantiva. Você acha que esse rame-rame vai até o primeiro turno, a eleição do primeiro turno? Olha, Cláudio, eu te responderei isso na próxima sexta-feira. Eu acho que os movimentos da próxima sexta-feira, eles vão mostrar muito claro, principalmente com relação a Pablo Marçal. Se ele estabilizar, será uma boa notícia para ele. Certo? Precisamos ver qual vai ser a curva do Pablo Marçal. Certo? Porque eles estão em empate técnico. Vamos ser bem justos. Eles estão os três principais candidatos em empate técnico. Então, acho que a próxima semana vai nos mostrar muito claramente se ele se mantém, se ele recupera ou se ele dá uma caída, e principalmente com relação a Ricardo Nunes, que tem o grande tempo de TV. Se ele vai subir ou vai estabilizar também. Eu acho que a próxima semana será decisiva. Vão faltar 3 longas semanas, né? A gente costuma dizer que agora cada semana é um ano, então teremos praticamente 3 anos aí em 3 semanas. Vamos ver quais são os fatos que vão ocorrer nas próximas semanas. Murilo, e as propostas no coração do eleitor? Como é que está isso? Olha, são muito parecidas, né, Sônia? Infelizmente, nas pesquisas Qualis, tudo a gente não vê uma grande proposta ainda que veio para a cidade de São Paulo, que esteja todo mundo comentando, olha que legal, que se esse cara ganhar, se esse candidato ganhar, vai acontecer isso. São muito parecidas, né? São muito parecidas. Eu acho que por propostas está equivalente. O que está valendo, na verdade, é as aparições, né? Quem aparece mais, quem está mais na mente do eleitor nesse momento. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa, tem um encontro marcado conosco na próxima sexta-feira, 8 horas da manhã, para divulgação e atualização desses números. Murilo, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela preferência sempre, e semana que vem acompanhamos as mudanças nos números da pesquisa do Instituto Paraná. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade no Grupo Bandeirantes.